fazer uma espécie de balanço dessas 8 defesas. Quais seriam os pontos fundamentais que, na leitura do senhor, quem nos acompanha atentar e com mais calma, muitos vão reassistir, hoje nós temos o YouTube, né, trechos dessas sessões. Quais as questões mais significativas no ponto de vista do senhor? Bem, antes do mais, boa noite, professor Marco Antônio Villa. É motivo de muita honra estar aqui no seu programa, tenho certeza disso. Meus cumprimentos também aos doutores Wellington Arruda e Alexandre Pacheco, criminalistas. Devo dizer que eu estou nesse momento no Rio de Janeiro, onde tenho sede, domicílio, residência e advogo, mas sou professor na amada Niterói, ali do outro lado da Baía de Guanabara. Satisfação saber que o senhor conhece também bem a nossa querida Universidade Federal Fluminense, palco de fatos históricos no século passado e já nesse também. Mas, com toda certeza, professor, essas defesas formuladas e apresentadas nesse último ciclo da ação penal 2668, que é exatamente a fase de julgamento, é bom definir isso, nós saímos da fase de processamento, a longa fase de instrução cognitivo e probatória da relação processual, em que foram ouvidas mais de 50 testemunhas de defesa, ouvidas testemunhas de acusação, em que foram feitos devidamente os interrogatórios dos réus, foram produzidas provas documentais, provas periciais até. Foi o tempo em que todo o diálogo processual aconteceu com as peças escritas, desde o recebimento da denúncia até as alegações finais de defesa e de promotoria. E agora ingressamos na fase de julgamento, que é o último ato da ópera, é a parte final da ópera. E os advogados de defesa, cumprindo o seu mandamento legal de fiel patrocínio, fizeram todo o esforço para sufragar os interesses dos seus representados ali perante a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Acompanhei com toda atenção o esforço, o empenho dos advogados. Eu também sou um advogado e sei como é difícil, como é desafiador ir à tribuna e fazer defesas, muitas vezes defesas que não são fáceis de serem feitas. Mas o que eu percebi do todo, sendo muito franco, fazendo uma análise aqui, não como advogado, mas como professor e observador da cena, eu percebi um esforço extraordinário de demonstrar a conduta atípica de alguns réus, ou então a impropriedade das provas, segundo as defesas disseram, a impropriedade de provas produzidas durante a instrução da relação processual, a tentativa idolátrica de fazer com que não se caracterizasse nexo de causalidade entre condutas comissivas e omissivas, ou seja, condutas por fazer e por não fazer dos acusados em relação aos resultados caracterizados, enfim, um esforço imenso de cada advogado para demonstrar a inocência de cada um dos seus representados. Mas aqui tem um dado para concluir, professor, para que o senhor possa passar a palavra aos criminalistas. Tem um dado aqui interessante. O fato aconteceu. A tentativa de golpe houve. Ainda que possamos dizer, em nome do princípio da presunção de inocência, que é nada menos que uma cláusula pétrea constitucional, que eu não posso considerar ninguém culpado até que haja o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Se vier a sentença penal condenatória, há um dado que a lógica cartesiana me permite ressaltar aqui. Veja, o fato aconteceu. A tentativa de interromper o governo democraticamente eleito aconteceu. A tentativa de uma ruptura institucional aconteceu. Todavia, cada advogado se esmerou em demonstrar que o seu representado não cometeu crime. Ora, se todos tiverem razão, quem terá cometido esse crime? Fica o questionamento, professor Villa, porque certamente aquela ordem de mais de 3.000 pessoas que invadiram a Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro estava sob a orientação de alguém. Aquilo não pode ter sido uma coincidência dos espíritos. É claro que houve uma orquestração voltada a um fim específico, que era a derrubada de um governo democraticamente eleito pelo voto popular. Então, fica para a história o julgamento e, é claro, o Supremo Tribunal Federal fará o seu julgamento, dará o seu veredito agora na primeira turma, mas espero eu
que o devido processo legal continue sendo observado, que a presunção de inocência seja garantida, que a premissa in dubio pro réu também seja aplicada, que o direito e a norma jurídico-penal seja preservada, porém, que também seja reconhecido um fato histórico inquestionável, que é do conhecimento de todos nós e que lamentamos, a tentativa de interrupção do processo democrático, que ainda bem não se consolidou. Doutor Alexandre Pacheco Martins, justamente para o senhor, as suas impressões desses 2 dias. Primeiramente, boa noite, professor Vila, é um prazer estar aqui com você e também com os nossos telespectadores e internautas hoje em dia. As impressões que ficam desses 2 dias de julgamento são muito parecidas com a que o professor Gustavo nos apresentou até agora. Os advogados fizeram um grande esforço e, inclusive, me impressionaram positivamente em algumas das defesas. Em especial, do general Heleno, foi muito cartesiano, me aproveitando aqui da expressão utilizada pelo nosso colega, rebatendo ponto a ponto cada uma das acusações que estavam sendo colocadas ali, na denúncia e depois nas alegações finais predecidas pelo professor Paulo Gonet. E, quando ele rebate ponto a ponto, gera efetivamente uma dúvida a quem é um espectador. Afinal de contas, nós não conhecemos a íntegra do processo e, segundo as defesas, nem eles próprios os conhecem. Afinal de contas, ali se fala em 70 teras, 80 teras de documentos e eu, como advogado de defesa, me solidarizo com os meus colegas, porque efetivamente é muito difícil você fazer uma defesa em pouco tempo com uma grande quantidade de documentos. É um princípio básico aqui da nossa atividade ter tempo para fazer a sua defesa. Existe, inclusive, um princípio que é o princípio da duração razoável do processo, e essa duração razoável não é somente para acelerar o processo, para que ele chegue a um final de uma forma mais célere. É também para que se dê oportunidade efetiva para que as defesas tenham condições de contestar essas acusações. E a mais importante de tudo é que, e eu me sinto realmente incomodado com uma situação que foi colocada ali, já vem sido colocada desde o recebimento da denúncia, mas hoje foi reiterada por vários advogados, no sentido de que não foi oferecida a oportunidade dos advogados conhecerem a integralidade dos documentos e assim poderem fazer as suas defesas. Por quê? E não necessariamente um documento que não interessa a acusação, não interessa para a defesa. Às vezes está naquela nota de rodapé da página 1.000.000, a frase que pode ser a chave que vira o resultado de um processo. Da experiência que a gente tem aí nos anos de atividade, realmente, às vezes são pequenos detalhes que podem fazer toda a diferença. É um print de WhatsApp, é um documento que está numa agenda na página 1 e depois está na página 100. Se você não contextualizar isso, se você não tiver a oportunidade de contextualizar que existem 99 páginas de diferença entre uma frase e outra, é muito difícil você fazer a sua defesa. E talvez seja exatamente esse o ponto de virada num caso como esse. É claro que o tamanho do caso, a repercussão, inclusive para o cenário nacional, leva a crer que existe um resultado pré-definido. Mas não importa, o advogado não tem que se pautar por isso. O advogado tem que lutar até o fim. E os advogados ali, me parece, fizeram um excelente trabalho até agora. Doutor Wellington Arruda, suas impressões. Professor Vila, primeiro quero dizer que é um orgulho, uma honra muito grande estar aqui presente no seu programa, principalmente acompanhar de grandes advogados, como o professor Gustavo, o querido Alexandre. O que os dois colegas já disseram é mais que claro, né? Os advogados que ali estiveram, eles efetivamente tiveram um trabalho hercúleo para enxugar gelo. É muito difícil você lidar com centenas de milhares de documentos num tempo que eventualmente você não tem. Invariavelmente, o órgão de investigação, a Polícia Federal, costuma ter aí 6 meses, 1 ano, até 2 anos dentro de uma investigação. E aí eles acumulam aquele arcabouço de documentos enormes, gigantes, entregam para o Ministério Público e a defesa tem 10 dias para apresentar alguma coisa. Isso é humanamente impossível. Mas a parte de ser humanamente impossível ou não,
A impressão que dá, e eu não quero fazer nenhum juízo de valor dos votos dos ministros, porque não se sabe ainda como votará cada um deles, mas a impressão que dá é que os réus, eles entraram no processo julgados, condenados, e eventualmente cabe à defesa comprovar a inocência, quando na verdade deveria ser o contrário. É o Ministério Público que deveria, de alguma forma, comprovar a culpabilidade dele. E aqui a gente vai entrar, a gente poderia até entrar numa discussão, o professor Gustavo falou da questão da presunção, o princípio da presunção de inocência. A ministra Carmen Lúcia costuma chamar de não culpabilidade, né? Então, não necessariamente o indivíduo é inocente, eventualmente ele pode ser não culpável. Mas o trabalho dos colegas advogados, que precisa ser louvado por conta do esforço que eles fizeram individualmente, isso não significa dizer que serão absolvidos, tampouco condenados, fica aqui, para mim pelo menos, a honraria do esforço e da luta que eles tiveram na defesa dos seus constituídos, na defesa dos seus clientes. Foi um trabalho de formiguinha e de muita exaustão. Espero que ao final eles consigam tirar lições importantes de tudo isso e mais do que isso. Eu espero que o Brasil e o sistema judiciário brasileiro consiga tirar lições importantes desse processo que, como você mesmo ponderou no início, talvez um dos processos mais importantes da história do país.